Olá, pessoal, muita paz, muita luz a todos. Prazer estar aqui com todos vocês. Bom, então hoje nós vamos falar sobre o aspecto kármico do sofrimento. Mas nós precisamos entender muito bem o que é essa lei do karma. Então vamos lá. Tá? Muito bem. Vamos. Então, a lei do karma. Muito bem. Nós temos 3 tipos de karma. Nós temos o karma individual, 2, nós temos o karma coletivo, 1, e temos o chamado karma planetário. Ok? Então, vamos tentar entender a diferença de cada um deles. Começando pelo karma individual. No karma individual, aquilo que eu pessoalmente planto é aquilo que pessoalmente eu vou colher, tá? Então, as minhas escolhas individuais, tá? Todo caminho que eu trilhar, eu vou sofrer as consequências desse caminho, tá? Então, basicamente é isso, é eu, Laércio. Você está entendendo? As decisões que eu tomar agora, o que eu vou fazer da minha vida, lá na frente vai ter as consequências. Se eu plantar, como diz a filosofia, né? Se eu plantar chuva, posso colher tempestade. Se eu plantar vinha, eu colho uvas, né? Então é bem por aí. Agora, qual que é a diferença do karma coletivo? O karma coletivo, ele envolve, por exemplo, uma coletividade, pode ser uma nação, um povo, né? Uma nação. Eu dentro desta nação, vamos supor, se eu nasci palestino, se eu nasci árabe, o árabe já nasceu em conflito com Israel, já nasceu em guerra com aquela região lá, você está entendendo? Então eu entro dentro de um contexto. Eu entro dentro de um conflito que está acontecendo. Você está me entendendo? Né? Se dá um terremoto, por exemplo, no Japão, certo? Eu estou dentro do Japão, cai prédio em cima de mim, morre um monte de gente. Então, isto é coletivo, certo? Por exemplo, a guerra lá na Ucrânia, sabe? Né? Você vê, todo mundo perdendo casas sendo destruídas, tem que largar tudo, abandonar tudo, ir embora para outro país. É uma coletividade que está sendo posta em jogo, né? Uma nação inteira posta à prova. Então, ela está sofrendo uma ação coletiva. Tá? E 3, o planetário. Né? O karma planetário é assim. Caiu um asteroide no planeta, né? Tudo que acontece com o planeta de uma forma global vai afetar todo mundo que está no planeta. Por exemplo, uma guerra nuclear. Né? Uma guerra nuclear, ela vai afetar o mundo inteiro vai ser contaminado, o mundo inteiro vai sofrer consequências. É uma catástrofe planetária. A queda de um asteroide, a influência do astro X, né? Tudo, inundações, maremotos, terremotos, que afeta o planeta como um todo. Né? Aquecimento global, que o pessoal fala, né? Entendeu? Então, tudo porque é aquela mesma história, estamos no mesmo barco, né? Se o barco afundar, afunda todo mundo. Então,
Esses três aspectos têm que ser levados em consideração, tá? Então, antes de você encarnar, presta atenção, antes de você encarnar, ou reencarnar, quer dizer, o cara vai pegar a tua ficha e vai ver tudo aquilo que você plantou nas vidas passadas, né? Às vezes, por exemplo, você fazia parte de um coletivo no passado e você foi para a guerra. Pegou uma arma, certo? Em nome daquela nação, foi para a guerra para guerrear, você está entendendo? Matando um monte de gente, aquela coisa toda. Ok? Então, você adquire um karma coletivo. Um exemplo clássico que se diz no Espiritismo, né, é o seguinte, que por que os judeus foram totalmente massacrados como cordeiros, praticamente, na Segunda Guerra Mundial, pelo regime nazista. 6 milhões de judeus mortos nas câmaras de gás, né, torturados, aquela coisa toda. Né? Então, alguns espíritas dizem que esta coletividade, eles estavam resgatando um karma lá de Roma Antiga. Eles, naquela época, eles eram os romanos que sentavam nas arenas e ficavam torcendo para os leões lá comer os judeus, né, para os gladiadores matarem, aquela coisa toda, onde os cristãos, né, na verdade, lá eram massacrados, você está entendendo, pelo povo romano. Então, uma coletividade inteira fazia parte, né, era conivente com aquele massacre, com aquela tortura daquelas pessoas. E o plano astral, então, tem que resgatar o karma da coletividade como um todo. Né? Então, aí acontecem os eventos coletivos, esses eventos de resgate kármico de vidas passadas, né? De questões passadas. Então, esta é o que nós chamamos de karma da coletividade. Então, se eu estou sofrendo por causa da guerra, né? Se eu estou sofrendo as consequências, mas olha que interessante, você percebeu que aquela guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, nós aqui no Brasil estamos sofrendo as consequências? Gasolina foi lá para o alto, começa preço tudo alto e tal. Aí você pergunta, mas o que eu tenho a ver, Laércio, com aquela guerra? Por que eu estou pagando o preço daquela guerra? Porque você se esquece que você faz parte do quê? Do planeta. Tá? Isso é muito importante vocês entenderem. Na verdade, todos nós temos um pouco de culpa no cartório. Certo? Todos nós, né, estamos nesse planeta de uma forma ou de outra. Lá atrás participamos de guerra, participamos de conflito, participamos disso, participamos daquilo. Por exemplo, né, eu posso estar aqui no Brasil fabricando armas e vendendo armas para os caras. Entendeu? Então, existe todo um jogo onde nós estamos envolvidos e às vezes, por exemplo, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, até a Primeira Guerra Mundial, vocês vão ver como é que funciona. Vamos supor que os Estados Unidos, quando os Estados Unidos entram em guerra, né, isso todos os países vai funcionar do mesmo jeito. Você precisa mandar, por exemplo, 1 milhão de soldados para a frente de batalha. Vamos supor que eu vou mandar 1 milhão de soldados. Tá? Cada soldado desse que vai, ele tem que levar um uniforme. E não um uniforme, 2 ou 3 uniformes. Quem fabrica esse uniforme? A bota que o soldado está usando, o cinto que ele está usando. Então tem uma indústria por trás. Tem gente trabalhando 24 horas por dia no chamado esforço de guerra. Agora, cada soldado leva uma metralhadora, um fuzil. Quem fabricou esse fuzil? Quem fabricou a bala que esse fuzil vai? Então tem uma indústria metalúrgica lá fabricando fuzil. E tem mais de 300, 500 mil empregados fazendo fuzil. Então, eu quero que vocês entendam. E a comida que ele vai comer? Alguém está plantando, alguém está fazendo aquela comidinha e mandando para a guerra. Combustível. Quem está fazendo o tanque de guerra? Quem está fabricando o avião?
quem está fabricando as bombas, os canhões. Então tem um esforço por trás que a gente chama de indústria militar. Para a guerra acontecer, então não é só aquele soldado que está indo na frente de batalha que está em guerra. Todos esses trabalhadores que estão trabalhando, que não deram nenhum tiro, que não foram na frente de batalha, eles são tão culpados quanto aqueles que estão dando tiro. Então isso se chama coletividade. Toda uma coletividade trabalhou para que aquela guerra acontecesse.